Curso de Iluminação 2016. Esse aqui é o primeiro módulo da história da iluminação e essa é a segunda aula, que é combustão, a iluminação a combustão. Para acompanhar a sequência, se tiver alguma dúvida, quiser as fotos, tudo que eu estou falando está escrito, é só acessar lá no site da Ilunato, www.ilunato.com.br/curso. Lá tem todas as aulas, dá para seguir por lá e também pegar todo o material por lá. Eu montei aqui uma linha do tempo para a gente entender mais ou menos como é que foi esse processo. A gente vai ter a tocha, que é uma coisa pré-histórica, e que foi fundamental na evolução do homem, que aí permite ele, para ele ficar dentro da caverna, ele precisa de luz para se proteger, para poder exercer alguma atividade durante a noite, para se esquentar, enfim, uma série de coisas. A vela, né? Na verdade, começou com a descoberta lá do fogo e aí se apropriou a tocha e usou a tocha como elemento de iluminação. A vela, que aí também já é um desdobramento disso, feito de coisas vegetais, né? Matérias-primas vegetais. A lâmpada a óleo, eles utilizavam matéria-prima animal, gordura animal. Depois, e as datas, né? Que eu estou pulando tudo. 300 antes de Cristo a vela, 500 anos, ai meu Deus, 500 antes de Cristo a lâmpada a óleo, 1800 o gás, que aí já revoluciona totalmente. O gás foi um grande salto na iluminação. Quando você fala de velas e lampião, e aí depois, né, o lampião que eu falo lâmpada assim a óleo, né? E quando você fala de lampião a gás, é uma diferença, causou um impacto muito grande para o homem, né? Para a arquitetura, enfim. E aqui, quando tem energia elétrica, a primeira coisa é o arco voltaico, em 1878, a gente vai fazer um vídeo só sobre arco voltaico, um vídeo só sobre incandescente, 1880, contando a verdade de quem inventou, 1915, neon, 1930, fluorescente tubular, 1933 a par, que é da GE, que é uma lâmpada automotiva, que depois foi adaptada a uma série de coisas. 1959 a halógena. 1970 vapor metálico, intrasódio, meu Deus do céu, multivapores metálicos, mercúrio, enfim, tudo isso. Laser 1961, 1965 LED, o LED é bem antigo. Hoje não, né? De 2005 a gente já começa a ter algumas coisas no mercado. Em 2012, 2013 ele já tem uma expressão mesmo no mercado, você já tem linhas completas e a tendência teve um aumento gigantesco agora em 2015 e mais ainda em 2016 a gente já nem compra mais o que não é de LED. 1980 a possibilidade da fluorescente eletrônica, diminuição, né, da lâmpada fluorescente, que eu não consegui falar a palavra certa, e 1992 OLED, que é fantástico, que ainda não tem tantos produtos no mercado, mas existe, né? E eu estou pesquisando holografia, cristal de luz, plasma, lâmpada nuclear, tudo isso eu vou trazer nos vídeos de tecnologias futuras, que é o último vídeo de fontes, porque a gente está aqui no módulo História da Iluminação, aí depois tem fontes luminosas, características das fontes, enfim, lá tem o cronograma todinho no site, e eu vou falar dessas outras tecnologias também. Então vamos começar pela combustão, né? Então essas lâmpadas aqui de calcário, elas são muito antigas, o homem primitivo fazia com o próprio calcário das cavernas, né, que é uma pedra mais mole, fazia essa espécie de concha aqui, né, colocava um óleo, colocava um pavio e utilizava. O que é interessante, essas fotos aqui eu achei no Brasil, são também lâmpadas a óleo, utilizadas no interior do Brasil, tem uns nomes muito legais, quer ver, ó? Rolo, João Bobo ou Morrão. E o princípio é exatamente o mesmo, tá? Tem um pavio aqui tem um corpo óptico, um refletor, não deixa de ser um corpo óptico. E, bom, aqui nós vamos ter período do Renascimento na Itália, século XVI.
e tinha a Grécia como referência, e eles começam a aproveitar com velas e criar os lustres com velas mesmo, com, né, uma porção de velas, e isso permite... Todos esses pontos são cruciais assim na história, né? Quando você começa a ter a confecção desses lustres, você começa a permitir a vida noturna. Então não é trabalho noturno, mas ter vida noturna. No caso, uma festa, e dentro mesmo das residências, né? É fundamental você ter luz. Aí o que acontece? Começou a se pensar... Aqui no teatro, o teatro é sempre muito precursor. A história da iluminação deve demais ao teatro. Todas as tecnologias novas nasceram na iluminação cênica. Não sei se estou falando bobagem, mas posso te dizer que PAR foi assim, laser em iluminação cênica é extremamente usado, enfim. Está sempre buscando coisas novas, soluções novas, explorando ao máximo a iluminação, e aí depois vem a iluminação arquitetural com mais cautela, pensando não vai ofuscar, vai durar, vai funcionar, mas meio atrás da cênica, e a cênica ousando. A cênica é meio fashion week assim, da iluminação, né? Faz aquelas coisas que você fala que você não entende, e depois você vai... entender quão fantástico foi aquilo e absorver de uma forma mais comercial, mais estável e tal, né? E aqui não foi diferente. Olha só, eles fizeram a iluminação do teatro e descobriram já o seguinte, que tinha que iluminar o palco e deixar a plateia escura. Porque inicialmente você poderia pensar que deveria ser uma luz geral e deveria se iluminar tudo. Aí já se descobriu que não. Que se você iluminar o palco e deixar a plateia escura, você já tem um efeito dramático, aquilo já gera um efeito dramático. Então isso é óbvio para a gente que está acostumado nesse mundo, mas isso foi um dia descoberto, né? Um dia se fez isso e todo mundo... né? Então, e já aqui com vela os caras faziam isso, né? Aí nós temos aqui, o que é interessante, que eu peguei esse negócio desse teatro grego, que é uma peça que durava o dia todo. E eles faziam esse teatro, posicionamento, tudo isso, já pensando na face, né? Para ser face norte, para ter o sol como um canhão seguidor, alguma coisa próxima disso. E aí, de repente, a iluminação artificial possibilitou um teatro à noite, uma outra configuração de espaço, de hábitos, de artes dramáticas, enfim, tudo isso se deve à iluminação também, né? É um dos fatores que possibilitou. E que a gente tem Peraí que eu estou pulando tudo. Nós temos muito interessante, achei essa foto. É um lustre a gás, que ele tem aqui uma espécie de uma válvula, que é um dimmer, que você controla a intensidade. Aqui as camisinhas e o canozinho. E aí começa, você ter com o gás encanado, você começa a possibilitar mais ainda as atividades noturnas, o controle da iluminação. Aqui você vai ter o lampião, né, fazendo iluminação pública, e aí já se começa a pensar conceitos como segurança, né, iluminação como uma ferramenta de segurança. Na década de 20, em São Paulo, era conduzido por 20 quilômetros de encanamento. E o gás era, feito de carvão vegetal, realizados por cientistas franceses e tal. Enfim, basicamente, vamos voltar que isso aqui é a próxima aula. De iluminação a combustão é esse o vídeo. Agora nós vamos entrar em iluminação utilizando luz elétrica. Segue aí os vídeos, tá bom? Acesse lá o site da Elunato para acompanhar a sequência dos vídeos. Se inscreve aqui no canal da Elunato para não perder os vídeos novos. Muito obrigado. Tchau, tchau.